Olá pessoal, hoje é um vídeo básico explicando como formatar e principalmente como concatenar strings no Python da maneira correta. A gente vai ver algumas abordagens, quais são as melhores abordagens, quais você deve utilizar e as vantagens e desvantagens de cada uma. Vamos começar lá abrindo o interpretador de Python. Eu estou utilizando o Python 3.6 porque ele tem todas as versões. Existe uma maneira de formatar as strings que eu vou entrar no final desse vídeo, que só está disponível a partir do Python 3.6. Vamos lá. Vamos supor que a gente tem que basicamente mostrar uma mensagem para um usuário, onde o nome dele está dentro de uma variável chamada nome. Então vamos dar um nome para o nosso usuário, que se chama Eduardo. Certo? A primeira maneira que alguém pode botar uma mensagem dessa pode ser da seguinte forma. Print, olá, Eduardo, seja bem-vindo. E isso funciona. Qual o principal problema dessa abordagem? O problema está no fato de como o Python lida com essas strings. O Python ele cria um objeto para cada uma dessas strings aqui. Então ele vai criar um objeto para Eduardo, ele vai criar um objeto para olá, ele vai criar um outro objeto para seja bem-vindo e, como a gente concatenou isso, ele também vai criar um quarto objeto para olá, Eduardo, seja bem-vindo. Isso significa que, para simplesmente mostrar essa string aqui, a gente teve que criar outras 4 strings. Existe uma maneira melhor? Sim, existe. A segunda maneira que a gente tem para fazer isso é utilizando o operador de percentual. Ela é uma maneira que é muito antiga do Python e ela está deprecada, ou seja, ela vai ser removida nas versões futuras, mas é importante você conhecer essa maneira porque muitos códigos antigos ainda utilizam ela. E ela com certeza é melhor do que simplesmente somar as strings. Ela funciona da seguinte forma. Você tem um nome, Eduardo, e você dá um print assim. Olá, Eduardo, seja bem-vindo. Aqui você insere o operador de percentual e a variável que você quer injetar no local do percentual S. Então, se eu rodar esse código aqui, eu vou ter olá, Eduardo, seja bem-vindo. A principal vantagem desse método, em compensação ao método anterior, é que nesse caso a gente criou uma string, 2 strings e 3 strings, que seria a concatenação dessas duas aqui. Então, ao invés de criar 4 objetos, a gente criou simplesmente 3 objetos, ou seja, a gente poupou espaço na memória. Uma outra maneira de fazer, e a maneira mais atual de se fazer isso, é utilizando o método format da string. Então, funciona da seguinte forma. O nome é Eduardo e a gente utiliza print, olá, Eduardo, seja bem-vindo. Ao invés de a gente utilizar o cifrão S, a gente utiliza chaves aqui. E ao invés de a gente colocar o cifrão aqui e colocar as variáveis, a gente usa o método format e insere as variáveis aqui dentro, nesse caso, nome. Aqui a gente tem olá, Eduardo, seja bem-vindo. Nesse caso específico, não existe nenhuma vantagem de utilizar o format. O format ele é muito vantajoso quando a gente começa a trabalhar com várias variáveis, porque você consegue dar nome para cada uma das variáveis. Então vamos supor que além do nome a gente queira mostrar a idade do Eduardo e a cidade que ele veio. Nesse caso, São Paulo. A gente, claro, poderia fazer assim. Olá, Eduardo. Você tem 23 anos e é morador de São Paulo. Nome, idade, cidade. O problema dessa abordagem é que quando eu olho olá e eu vejo essas chaves aqui e eu vejo essas outras chaves aqui, eu não sei o que elas são até eu vir no final da string e descobrir que, essa daqui é o nome, essa é a idade e essa é a cidade. E isso se torna um problema cada vez maior quanto mais variáveis você tem que inserir nessa string. Então o format ele tem uma opção muito legal que você pode dar nome para essas chaves. Então ele funciona da seguinte forma. Olá, e dentro das chaves você coloca o nome que você quer.
Nesse caso aqui, olá, nome, eu sei que isso aqui vai ter um nome da pessoa, você tem idade, eu sei que vai ter idade, e é morador da cidade da pessoa é. Só que eu preciso avisar para o format o que é cada coisa. Então eu digo que nome é igual a variável nome, idade é igual a variável idade e cidade é igual a variável cidade. Nesse caso fica muito mais fácil lidar com vários argumentos aqui. E claro que como isso são argumentos de keywords, eles podem vir em ordem diferente. Ou seja, eu posso simplesmente colocar essa cidade antes do idade e vai funcionar da mesma forma. E, além disso, existe mais uma outra vantagem. Você pode repetir os argumentos aqui. Você pode dizer, olá Eduardo, você nasceu em cidade e você tem idade de anos e é morador de cidade. Nesse caso, eu repeti 2 vezes o argumento cidade que refere a São Paulo. Isso é utilizando o format. O format é uma maneira perfeitamente correta de se fazer e é o recomendado até surgir a próxima maneira de fazer isso, que são as f-strings. A última maneira de formatar as strings são utilizando as f-strings do Python. F-strings. Essa ferramenta ela só está disponível a partir da versão 3.6 do Python, então se você estiver usando alguma versão anterior, você vai ter que continuar utilizando o format, porque isso ainda não está disponível, mas se você já está utilizando o Python 3.6, você já pode utilizar as f-strings. Elas são muito parecidas com o Ruby, então nesse caso a gente tem o nome Eduardo. Nesse caso aqui, na hora que eu for dar um print, antes de eu fazer string, eu coloco um F na frente dessa string. Isso é para dizer que essa é uma f-string. Essa string vai ser interpretada de uma forma diferente pelo Python, vai ser uma string de formatação. Então aqui eu posso fazer, olá, nome, seja bem-vindo. Deixa eu apertar um Enter aqui. Olá, Eduardo, seja bem-vindo. Bom, como é que ele sabe que nome é um nome? Basicamente ele buscou uma variável chamada nome. Aqui eu posso fazer qualquer expressão que eu quiser. Se eu tivesse uma idade de 23 anos, eu posso dizer assim, olá, nome, seja bem-vindo, você tem 23 anos. Ou eu posso fazer isso. Você terá 24 anos. Dentro dessas chaves eu posso colocar expressões em Python, eu posso basicamente brincar com as variáveis ali e a f-string vai funcionar. Só lembre-se sempre de colocar o f antes, se eu não colocar o f ele vai interpretar que essas chaves são simplesmente chaves, ou seja, vai aparecer a string. Bom, é isso aí, espero que eu tenha ajudado. É um videozinho bem rápido explicando sobre as maneiras de formatar strings no Python. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo e se inscreve no canal para ficar ligado em todos os vídeos e todas as dicas de Python que saem aí.